Felipe Luiz precisa resolver essa questão do ataque do Flamengo, que é um ataque que deveria fazer mais gols, né? Eu falo do pragmatismo do Flamengo, porque ele não é um time de 5, 6, 7, 8 a 0. Ele é um time que ele vai jogar de acordo com como o jogo pede. O Bruno Henrique não é esse último homem de ataque. Isso é nítido cada vez mais para mim. Outra coisa, o Carrascal tem feito falta aí, nesse ritmo de jogo, a esse meio ataque do Flamengo. Outra coisa importante também, ter que entender e resolver a questão do Pedro com urgência, porque você não pode ter um jogador como o Pedro não rendendo aquilo que ele pode render. É um jogador muito especial. O Pedro é um atleta que, em qualquer time do Brasil, ele seria titular. E ele faz gols. Ele é um artilheiro nato, então... Fala comigo, Rubro Negro. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje um trechinho do programa Esporte Sem Firula, hoje aí da Revista Oeste. Nós tivemos a companhia de Facincana e os demais antes flamenguistas, principalmente esse aqui, ó, o anti-flamenguista que torce pro Palmeiras. É o seguinte, bora ver, galera, o que ele falou sobre o ataque do Flamengo, principalmente questão sobre Pedro e tal, essa briguinha com o Felipe Luiz. Flamengo não está começando o Campeonato Brasileiro da forma que gostaria, mas vale lembrar que esse time ainda é o campeão da Libertadores e também o campeão brasileiro, bicampeão em cima do Palmeiras, diga-se de passagem, como diria Craque Neto. Bora ouvir a opinião dos antes, o que eles falaram sobre isso. Créditos são da Revista Oeste, do programa Esporte Sem Firula, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino para não perderem um vídeo novo, hypando o vídeo por maior número possível de rubro-negros encontrarem esta pérola, que é esse vídeo. Créditos aí, tá aqui na descrição o canal oficial da Revista Oeste. Partiu ver o que os antes falaram, vou avisando pra vocês, hein? Apesar do Flamengo não estar bem das pernas, ainda é o time que humilhou o Palmeiras na final da Libertadores, e eu acho que esse ante aqui concorda comigo. Partiu. O Flamengo decepcionou mais uma vez a torcida? Tanto decepcionou que ao final do jogo, vaias da torcida do Flamengo, cânticos de protesto, quem te viu e quem te vê, né? Não basta ganhar tudo. Precisa continuar ganhando um mês depois de ter ganho tudo. Então, jogando bonito. Se o flamenguista tá na arquibancada, gritando desse jeito, esperneando desse jeito, bravo desse jeito, todo mundo tem direito de espernear. É verdade. Né? Pô, não, mas olha, cara, eu quero ver quanto tempo vai levar a paciência com o Paquetá, que ontem ganhou mosaico em 3D, fizeram uma festa maravilhosa. Beleza, a gente entende isso, porque quando um grande nome chega pro seu clube, você quer fazer uma boa recepção, mas você também espera uma contrapartida em campo, que é o que ele precisa fazer. Ele veio pra isso, pra jogar bola, né? E contra o Corinthians, perdeu um gol que meu filho de 7 anos não perde, e ontem... Sim, entregou de bandeja um lance pro Inter fazer o gol. Verdade. Não jogou nada, né? Foi mal. Claro, tem que ter paciência, tá voltando, enfim, mas ele tava em atividade, jogando na Premier League. Também não é assim, vou me adaptar a um esporte que eu não conheço. Sim. O cara veio fazer o que ele mais sabe de fazer na vida, que é jogar futebol. E se o cara quer ir pra Copa do Mundo, ele tem que rapidamente mostrar resultado. Não dá pra... vamos aguardar 2 meses pra ele se readaptar ao oxigênio que tem no Rio de Janeiro. Não dá. Sim. Então, ele tem que jogar bola rápido. E é claro que é cedo ainda, né, pra gente falar qualquer coisa desse time do Flamengo, até porque os caras voltaram hora que engrenar, esquece. recentemente da pré-temporada. Os rivais, Lelê, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, os times que sonham em alguma coisa, principalmente no Campeonato Brasileiro, eles têm que comemorar esse início de brasileiro do Flamengo. E aproveitar. Porque são pontos perdidos. Então, olha, já tô 3 pontos na frente do Flamengo. Ó, entendeu? E aproveitar como o Corinthians aproveitou. Isso. Mas, ó, apesar de ser início de temporada, e a gente sabe que muita coisa pode mudar, Alex, mas é o pior início de temporada do Flamengo em 24 anos, hein? Foram 3 derrotas seguidas, algo que já não acontecia há algum tempo, e também agora o empate, né, diante do Internacional no Maracanã ontem. Mas o Alex tem razão, né? A torcida do Flamengo tá de sacanagem, né? Sim, sim. Pô, no meio de 2 meses, campeão da América, campeão brasileiro. O que é? O que sonha, Foram contrata. 4 títulos ano Tentaram o passado. Arias, o Arias não quis conversar por causa do Fluminense. Quer dizer, o que precisa gastar, gasta. O que os caras querem mais? Desculpe, também vamos devagar com a dor, né? Eu acho que esse ponto... Aliás, o Felipe Luiz também falou alguma coisa sobre isso, né? Não é possível que a gente também não seja tão tolerante. Eu acho que é o que o Alex falou. Se a torcida do Flamengo pode cobrar desse jeito, imagina do esporte.
Os caras estão batendo nos caras. Não Eu dá. até destaquei aqui, o Felipe Luiz, ele comentou, ele tem que reconhecer o jogo ruim, ele falou reconhecer o jogo ruim da equipe, mas ele falou que a parte física tá pegando muito. Só que o que você disse, pelo dinheiro que gasta, pela quantidade de jogadores com qualidade que tem, o Flamengo tem 2, 3 times hoje, então... Fácil. Claro, a parte física, a depender dos jogadores, isso influencia, mas pelo elenco que tem, não dá pra usar isso como justificativa, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro. E nem pra ficar também, né, Milton Neves, cornetando aí o Felipe Luiz, que já começaram novamente a levantar aí as dúvidas sobre o trabalho, né, do Felipe Luiz. Sim. E eu acho que o Flamengo passou por isso ano passado. Quando começa aquela campanha da Libertadores de forma irregular, oscilou em alguns jogos, até correu o risco de não se classificar para a próxima fase, começaram a questionar, né, o pulso ali, o trabalho, o comando do Felipe Luiz. No final do ano terminou campeão. Então acho que já deveriam ter aprendido, né, que às vezes é cedo para fazer alguns tipos de cobranças, no sentido de será que o cara é competente? Competente a gente já viu que ele é, gente. Não, isso aí Felipe Luiz, nessa calma dele, vai durar 215 anos. Eu acho que, vamos lá, eu tô vendo muita gente criticar o trabalho dele, não sei por onde. Ele é um cara competente. A gente ter o ano passado feito análises pontuais sobre alguns posicionamentos dele, publicamente, algumas baboseiras, isso aí, normal. Mas ninguém aqui nunca questionou que ele entende de futebol e que ele montou um time pragmático. E o fato de ser pragmático não quer dizer que seja incompetente. Pelo contrário, times pragmáticos são times vencedores. A palavra pragmático ela é mal utilizada no futebol. Ela pegou uma pecha de negatividade que ela não é. Por exemplo, a Alemanha sempre jogou um futebol pragmático. O trabalho do Tite na seleção brasileira, para mim, é o maior exemplo de futebol pragmático. É isso, mas com a diferença que a Alemanha, perdão, com todo o seu pragmatismo, é tetracampeã do mundo, né? A Itália tem um futebol pragmático, né? Ou teve em grandes tempos áureos, e enfim. A gente tem uma série de exemplos de equipes que não eram brilhantes, mas brilhantes que eu digo assim, elas não eram visualmente brilhantes, mas elas eram extremamente úteis e muito conhecedoras das suas características para chegar ao objetivo final, que é o título. No fim das contas, se você vai chegar jogando bonito ou feio, o que importa é ser campeão. Então, dane-se. Importante você entrar na história. O Felipe entrou na história e o Felipe fez o Flamengo ser campeão. Agora, que com o pragmatismo você passa a ser melhor observado pelos rivais, isso é um fato. Quando você joga somente com uma mesma plataforma de jogo e você acaba sendo um técnico que não tem ainda uma capacidade ou um estilo de querer ousar dentro daquilo que você fez de bom, o que é muito difícil, porque a manutenção do topo é você tentar fazer o diferente dentro daquilo que já tá bom, isso de fato vai acontecer com o Flamengo e é natural. Todo time que vira alvo, que se torna o alvo, ele vai ser analisado por todo mundo, vai ser estudado. E o Flamengo tá assim. O Flamengo é uma equipe que, além do ritmo de jogo estar mais lento por causa do começo do ano, já se sabe que se você subir as linhas e travar o Jorginho, o Arrascaeta, por exemplo, o Flamengo é um time que fica menos confortável para desenvolver o jogo dele. O Flamengo é uma equipe que, se você fecha o corredor e não dá o espaço para um Bruno Henrique, para um Plata atacar naquele chamado facão, que eles não jogam por fora, eles jogam saindo de fora para dentro, você dificulta a ação ofensiva do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que, se você sobe a sua linha de marcação e você povoa justamente essa saída de bola, você consegue ter um domínio do jogo, como em várias vezes o Internacional fez. Então isso é normal. Então ele tem que começar a encontrar mecanismos alternativas de movimentar essa equipe. Os laterais do Flamengo são laterais que não têm uma gama ofensiva de eles quebrarem essa linha de marcação, saindo mais pro jogo. São caras mais seguros, o Varela, o Alexandro, enfim. Então, o Flamengo é um time que vai passar por esse processo agora. E, lógico, o começo do ano não tá sendo ideal, a zaga tá muito mal. O Léo Ortiz aí que vai tomar um drible, que pra mim é um zagueiro de Copa do Mundo e é um zagueiro de seleção, ele falhou não só nesse lance pra mim, né? Já tinha falhado contra o Corinthians. E isso que eu ia citar, no jogo contra o Corinthians ele foi muito mal. Muito mal. No jogo contra o São Paulo, ele foi muito mal. Então, o terceiro jogo em sequência, que o Léo Ortiz não voltou bem.
E é um baita de um jogador. Repito, o Léo Ortiz em forma, é zagueiro para estar no grupo da Copa do Mundo agora. Não de 2030, de agora. Mas, agora, cada vez mais, eu enxergo que o Felipe Luiz precisa resolver essa questão do ataque do Flamengo, que é um ataque que deveria fazer mais gols, né? Eu falo do pragmatismo do Flamengo, porque ele não é um time de 5, 6, 7, 8 a 0. Ele é um time que ele vai jogar de acordo com como o jogo pede. O Bruno Henrique não é esse último homem de ataque. Isso é nítido cada vez mais para mim. Outra coisa, o Carrascal tem feito falta aí, nesse ritmo de jogo, a esse meio ataque do Flamengo. Outra coisa importante também, ter que entender e resolver a questão do Pedro com urgência, porque você não pode ter um jogador como o Pedro não rendendo aquilo que ele pode render. É um jogador muito especial. O Pedro é um atleta que, em qualquer time do Brasil, ele seria titular. E ele faz gols. Ele é um artilheiro nato. Então, eu não consigo entender como que essa relação Pedro, Flamengo, Felipe Luiz, ela tem sido tão profissional e não tão carinhosa ao ponto do cara se sentir confortável e desenvolver o melhor dele. Mas então, o time não tá jogando pra ele, né? Mas eu acho essa questão dele com o Felipe Luiz, que não é uma questão nova, não começou ontem, essa questão do Pedro com o Felipe Luiz. É uma questão que poderia ou deveria ter sido discutida e resolvida no final do ano. Do início da temporada. Nós vamos continuar com o Pedro? Vamos. Então chama ele aqui, chama o Felipe. Como é que vai ser? Vai ser outra vez desse jeito? Recadinhos pela mídia, insinuações pela mídia. Porque eu acho que não pode ser, o Facincani tem razão, nem 8, nem 80. Você não Nessa pode ser, base, o Jorge Jesus volta. você não pode só ter amizade com o jogador. Alguns treinadores não querem saber se o cara joga ou não joga. Escala o cara pela amizade, pelo relacionamento que tem. Mas também não pode ser o contrário. Não é porque eu não gosto do jogador, se ele é o melhor naquele momento, que ele não vai jogar. Quer dizer, o Pedro e o Felipe, eu acho que faltou aí a diretoria do Flamengo aproveitar o final da temporada, o início da outra, sentar com todo mundo e outra. Não dá pra resolver o problema? Então, Pedro, vamos resolver de um jeito que fique melhor a sua saída e seja melhor pro Flamengo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino para não perder um vídeo novo, hypar o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem esse videozinho aqui. Eu quero saber a sua opinião. Concorda comigo? Cara, até um anti-flamenguista palmeirense sabe o que o Flamengo deve fazer e o Felipe Luiz não. É incrível. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião e até mais.